mapas, uma estante repleta de livros e o planejamento para a semana. O apartamento da família Coleto vira uma sala de aula para a rotina de estudos do Matheus. Há um ano, os pais do menino resolveram testar um conceito ainda novo no Brasil, o ensino domiciliar. A gente foi percebendo que ele tinha um potencial muito grande que não estava sendo explorado devidamente na escola, né? Ele sempre foi um aluno nota 10, né? Apesar de ser conversador, apesar de ser um pouquinho bagunceiro. Mas a gente viu que, assim, as lições ele fazia muito rápido, as provas eram... Realmente, ele estava precisando que a gente puxasse mais essa questão da educação. Um estímulo maior, né? E aí, em casa, como assim, a gente pode fazer uma educação totalmente personalizada, né? Inclusive, buscando essa questão da criatividade dele, da forma que é melhor para ele aprender, que ele consegue absorver melhor. Aí a gente começou a pesquisar ferramentas e maneiras de fazer o homeschooling. A Camila e o Lucas dividem a função de pais e professores. A mãe é responsável por 90% das aulas. O Matheus tem 12 anos e está no 6º ano. O menino já se adaptou à rotina de estudar em casa. 1000 vezes melhor do que na escola, porque eu tenho aquela liberdade da minha professora ser minha mãe, de eu estar em casa mesmo. É muito legal. Além de ter essas coisas extras aí também, né, que me ajudam a estudar melhor. Como esses projetos aí de fazer, tipo, uma maquete, pegar a informação do livro, mas colocar, tipo, uns complementos juntando vários livros que eu li, colocando num projeto, desenhando as atividades. Embora ainda seja um tema controverso, o homeschooling vem ganhando cada vez mais espaço aqui no Brasil. Segundo a Associação Nacional de Educação Domiciliar, o número de famílias que aderiu a esse método cresceu mais de 2000% só na última década. Em 2011, apenas 360 famílias eram adeptas a esse tipo de ensino. Já em 2018, o número saltou para mais de 7.500 famílias. É uma luta por reconhecimento de direitos para que aqueles pais que assim desejem e aceitem se submeter a uma legislação razoável tenham o direito de exercer essa forma de educação dentro do seu lar, na sua casa, com seus filhos. Nós queremos ter o direito de educar nossos filhos em paz da forma como consideramos mais adequada. E estamos sim, as famílias que são adeptas à educação domiciliar estão dispostas a aderir a uma legislação razoável que nos garanta esses direitos, ao mesmo tempo em que proteja as crianças e adolescentes em estado de vulnerabilidade social, porque essas realmente necessitam de proteção social. O homeschooling é uma modalidade de ensino que coloca os pais como protagonistas no aprendizado dos filhos. A prática é legalizada em mais de 60 países no mundo. O ensino domiciliar ainda não é regulamentado aqui no Brasil. Em 2018, o assunto chegou à pauta do Supremo Tribunal Federal. A Corte concluiu que o homeschooling não é inconstitucional, mas é necessária a aprovação de uma lei para garantir o acompanhamento dos alunos que são educados em casa. Essa lei depende da aprovação do Congresso Nacional. O deputado Lincoln Portela é autor de um dos projetos que propõe a regulamentação do homeschooling no país. O texto tramita desde 2012 na Câmara. O projeto voltou à pauta, mas ainda precisa ser aperfeiçoado para dar segurança às famílias. As pessoas têm um certo problema, um certo desafio com a neofobia. É o medo de coisa nova. Na realidade, o homeschooling não é coisa nova. Desde o passado, dos colonizadores, eles davam educação domiciliar aos seus filhos. A escola surgiu tempos depois. A Constituição brasileira é muito clara que é dever do Estado e da família a educação dos filhos. Então nós estamos em 63 países e, por certo, evoluindo como uma modalidade, não como algo para competir com a escola. O Brasil é um dos países que assinou a Declaração Universal de Direitos Humanos. O texto estabelece, entre outras coisas, que os pais têm prioridade de direito na escolha do gênero de instrução que será ministrado aos filhos.
Mas sem a regulamentação do ensino domiciliar, algumas famílias chegaram a ser processadas por causa de uma interpretação do Código Penal. Não matricular os filhos de até 14 anos em escola pode ser considerado crime de abandono intelectual. Mas um projeto de lei da deputada Cris Tonieto quer acabar com essa polêmica. O texto já foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara e propõe incluir um parágrafo na lei para deixar claro que famílias que praticam o homeschooling não estão cometendo crime. Nem precisaria, por assim dizer, de uma positivação, porque se é direito natural, decorre da natureza, né? E a família, por exemplo, tem essa primazia, tem essa competência primária na educação dos filhos. O Estado deve ser, eu diria, um garantidor do direito natural. O Estado deve preservar esse direito natural e não subvertê-lo, como a gente vê muitas vezes. Então, o que faz o nosso projeto? Ele afasta as famílias que praticam homeschooling da incidência do artigo 246 do Código Penal, para que essas famílias não sejam criminalizadas de forma indevida, injusta e lastimável, como nós vemos, né? Famílias sendo perseguidas pelo Ministério Público, né, de uma forma absolutamente indevida. Por quê? Porque o Ministério Público está perseguindo as famílias, supostamente alegando o crime de abandono intelectual, sendo que as famílias estão provendo a educação de seus filhos. A Elisa tem 17 anos e passou em 5º lugar na USP para o curso de Engenharia Civil. Ela não pôde fazer a matrícula porque parou de frequentar a escola em 2014 e aderiu ao ensino domiciliar. Por isso, não tem o diploma do ensino médio. Eu comprovei pelas métricas objetivas de que eu estava academicamente preparada para ir para a faculdade. Eu estava disposta. Eu cheguei a pedir, assim, nós entramos com uma liminar justamente pedindo que eu pudesse fazer todas as provas de ensino médio de uma vez só, algo que também já havia sido feito em outros casos, para provar que eu sabia os conteúdos cobrados no ensino médio, com o intuito de que eu conseguisse dessa forma meu diploma por um meio mais justo, que eu não queria o meu diploma apenas de mão beijada, eu queria provar que eu tinha atingido os objetivos determinados para conseguir o meu diploma. Então foi algo extremamente frustrante. Porém, para minha surpresa, também teve um lado bom, que foi essa repercussão que a minha história alcançou, porque foi algo que permitiu que o debate ao redor do homeschooling fosse reaceso no Brasil. Então, projetos de lei que estavam esquecidos ou que estavam presos naquela tramitação lenta começaram a progredir novamente, a avançar. Nós tivemos algumas cidades que finalmente aprovaram, tivemos uma aprovação preliminar no Rio Grande do Sul, aqui em Sorocaba, na minha cidade, nós conseguimos o apoio de mais vereadores por conta da minha história. Então eu fiquei muito feliz com esse impacto que é maior do que o meu futuro, maior do que a minha vida, que a minha história causou. Eu acho que só por isso valeu a pena, porque debates desse tipo tendem a ficar esquecidos. A luta pelo homeschooling já data de mais de 30 anos no Brasil, e nós finalmente estamos tendo resultados um pouco mais tangíveis, o que é maravilhoso. A Elisa e a família Coleto são exemplos de que existem outras opções para a educação no país. Quando a gente entende que a pessoa humana, ela não se trata só da educação intelectual, né? Ela é educação física, moral, cívica e espiritual também. Então aqui na nossa casa, a gente dá essa educação completa para o nosso filho, que em outros lugares ele não teria, né? Quem tem uma preocupação, todos esses pilares, né? Quem tem uma preocupação maior com a formação dessa criança são os pais. Né? Então, assim, a primazia da educação dos filhos é do pai e da mãe, não é do Estado, né? Há esperanças para o homeschooling no Brasil, que existe uma grande parcela da população que é a favor, ou que pelo menos não é contra, e é justamente agora que nós temos que seguir firme, persistir, mostrar a cara, mostrar que nós existimos, mostrar que nós não somos os estereótipos que existem em relação ao homeschooling, desmistificar esse método de estudos e mostrar para o imaginário social que é uma modalidade totalmente possível e saudável e que atende alunos que o sistema tradicional não atende.